Esta é a nossa sexta videoaula de análise combinatória com exemplos resolvidos. Vamos lá? Vamos para o nosso primeiro exercício da aula de hoje. Uma prova tem 20 testes com respostas V ou F. De quantas formas uma pessoa pode responder os 20 testes da prova? Bom, como nós resolvemos isso? Nós temos dois valores possíveis para cada uma das 20 respostas. Portanto, V ou F, né, é representado aqui por 2. Então, esse é o nosso valor. Quantos testes nós temos em cada prova? 20. Ora, então nós temos esse valor 2 elevado a 20. Por que potência? Porque eu quero saber de quantas formas diferentes eu posso responder os 20 testes, ou seja, o conjunto da prova com 20 testes. Exemplo, V e depois mais 19 Fs. Esta é uma possibilidade. E aí nós temos 2 elevado a 20 possibilidades diferentes, tá bom? Um detalhe aqui que eu ressaltei, até está em vermelho, quando nós tivermos valores muito grandes, como 2 elevado a 20, não há necessidade de calcular. Inclusive, em vários testes de vestibular, nessas situações, você não tem o valor, você tem sim a indicação da conta, ou seja, o 2 elevado a 20. Pronto, não precisa calcular, beleza? Vamos para o próximo exercício. Quantos anagramas nós podemos formar batendo ao acaso em 6 teclas escolhidas dentre 26 teclas de um teclado de computador? Entre eles, há o anagrama TEC-TEC. Bom, temos várias informações aqui. Primeiro, o que é um anagrama? Ora, um anagrama é uma palavra, né, um vocábulo, que não necessariamente tem um significado. Tudo bem? Inclusive, tem alguns trocadilhos, algumas palavras que, se você trocar as letras da palavra de lugar, forma uma outra palavra. Então, é isso. Tem jogos feitos com anagramas, né? E tem um aqui, tec-tec, que está simbolizando o quê? 2 sons. Teclei, depois eu teclei de novo. Tudo bem? Tá. Quantas teclas nós temos? 26. Pessoal, aqui eu estou considerando apenas aquelas teclas que são comuns a uma máquina de datilografar e não precisa ser necessariamente aquela mais antiga, né? Pode ser uma eletrônica também. E num teclado de computador nós temos mais teclas, porque nós temos mais funções. Então são aquelas comuns, com as letras do nosso alfabeto. Tudo bem? Então são 26 valores diferentes, são as teclas. Como nós temos 6 teclas batidas, por quê? Porque ele fala que vai bater 6 teclas. Ótimo. Então, eu tenho 6 eventos. Então, vamos analisar aqui. Eu bati uma vez. Eu fechei os olhinhos, fui lá, peguei meu dedo indicador e pus no teclado. Aí eu olhei, que tecla foi? Ah, foi a tecla T. Tá bom. Eu tenho mais 25 possibilidades aqui. Então, são 26 possibilidades que eu tenho de colocar o dedo numa tecla. Se eu fizer isso 6 vezes, eu tenho 26 possibilidades. 26, 26, 26, 26 e 26. Beleza? Tá bom. Outra informação que ele dá aqui é que entre esses muitos anagramas, há um que é o seguinte, tec-tec. O que significa isso? Bom, como a gente já viu, não tem um significado, apenas o do som, poderia ser. E isso não traz informação alguma para a gente. Mas tem o fato de que as letras se repetem. O T, o E e o C se repetem. Então, o que está informado aí é que pode haver repetição. Então, nós não precisamos ter 26, depois eu tiro uma tecla e aí eu aperto de novo, e aí eu tiro outra tecla e aperto de novo.
Gente, isso não tem necessidade, né? Essa situação não existe, na verdade, no nosso exercício. Tudo bem? Então, nós não vamos tirar as teclas. E é isso que a palavra tec, o anagrama, né, acaba indicando. Que eu teclei aqui, ótimo, não tirei nenhuma tecla. Tenho mais 26 possibilidades, mais 26, mais 26. Tudo bem? Ótimo. Então, nós temos, os valores são 26, quantas vezes? 6 vezes. Por quê? Ele é em forma de potência. Porque cada uma das 26 teclas pode combinar com mais 26. E depois mais 26, e depois mais 26, e depois mais 26. Perceberam? Vai ficar uma árvore enorme, né? Um diagrama de sequências muito grande. Não precisamos fazer, graças a Deus. Então, temos 26 a sexta anagramas. Beleza? Então, vamos para o próximo slide com as próximas perguntas. Bem, temos aqui uma questão que é muito interessante. Num concurso, para preenchimento de uma cátedra, apresentam-se 3 candidatos. A comissão jogadora é de 5 membros e cada examinador escolhe um candidato. De quantos modos os votos desses examinadores podem ser dados? Bom, vamos pensar em alguns detalhes. O que significa a palavra cátedra? A cátedra, ela pode ser tanto uma cadeira, um item do mobiliário que muitos anos atrás, antigamente, era utilizado para pessoas mais importantes se sentarem, geralmente, num estrado, um local mais alto, tudo. Então, isso é uma denominação. A outra é uma cadeira de ensino, né? Então, isso mostra também a importância do professor. Isso, quando falamos em cátedra hoje, estamos falando numa vaga, numa instituição de nível superior, né? Um professor que será titular daquela cadeira em um determinado curso, numa instituição de ensino superior. Tudo bem? Tá. Então, esclarecidos esses detalhes, vamos lá. Precisamos preencher uma cátedra. Então, tem lá um concurso, né? E nesse concurso é feito um exame. Tem uma comissão julgadora. Essa comissão julgadora tem 5 membros. E cada um desses membros escolhe um candidato. Quantos candidatos nós temos? 3. Então, temos os candidatos que eu chamei aqui de A, B, C. E cada um deles, pensando, colocando o foco neles agora, vai receber 5 votos. Por quê? Porque os 5 membros, eles vão escolher um. Pessoal, eles vão escolher um, não? Sim. Mas vamos lá, tem 5 membros da comissão. Então, o professor João foi lá e escolheu o candidato A. A professora Maria escolheu o candidato A também. Tudo bem? Porque ele pode escolher um candidato. Não quer dizer que tem que ser um candidato diferente. Isso não foi colocado aqui. Mas ela pode escolher o B ou ela pode escolher o C. Tanto faz. Mas ela pode escolher aquele primeiro. Então, pensando em possibilidades, cada um deles pode receber, né, 5 votos. Então, nós temos 3 pessoas aqui que terão 5 possibilidades de votos combinados aí, entre eles. Então, vamos supor, a pessoa A, ela pode ter 5 votos. Se eu pensar no B, a pessoa B agora, o candidato B, ele vai combinar uma das 5 opções do primeiro candidato A com cada uma das 5 opções do candidato B. E a mesma coisa com C.
Por quê? Porque a pergunta aqui é que é a chave. De quantos modos os votos desses examinadores podem ser dados? Ou seja, o que ele está perguntando aqui é de quantas formas diferentes eu posso ter combinados esses resultados, esses votos dos 3 candidatos, não de um só separadamente. Tudo bem? Então é como se eu fizesse um questionário, tá? E aí eu quero saber de quantas formas diferentes eu posso responder esse questionário. E é essa que é a ideia. Então, ele está perguntando sobre o conjunto de votos que esses examinadores podem dar para essas 3 pessoas que se candidatam a uma cátedra. Tudo bem? Viram que é uma questão de interpretação da pergunta. Isso é muito importante. E 3 à quinta é igual a 243 possibilidades de votos. Bom, vamos para a próxima questão. Quantos números de 3 algarismos iguais ou distintos podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 6 e 9? Olha que interessante. Eu ressaltei aqui em vermelho que esses algarismos podem ser iguais ou distintos, ou seja, podem ser diferentes, mas podem ser iguais. Eles podem se repetir. Este é o grande ponto. Então, não há necessidade de diminuir. Tá bom? Então, por exemplo, se eu usei o dígito 1, ele não pode ser usado mais. Não, ele pode continuar sendo usado. E quando eu pergunto quantos números de 3 algarismos, eu posso, como um exemplo, usar o número 123. Ele tem o dígito 1, o dígito 2 e o dígito 3. São 3 algarismos aqui, né? 3 espaços. Tudo bem? E nesses espaços eu tenho a possibilidade de colocar o número 1, o 2, o 3, o 6 e o 9. Mas isso pode se repetir nos 3. Então eu posso ter 1, 1, 1. Eu posso ter 1, 2, 3. Eu posso ter 1, 1, 2. Veja, ele pode se repetir. Tudo bem? Então, vamos continuando. Nós temos os 5 dígitos e cada dígito tem 5 possibilidades. Por que 5 dígitos? Olha, números 1, 2, 3, 6 e 9 são os 5 dígitos. Então, é preciso enxergar que não me interessa qual número é, qual dígito é, e sim quantos são, porque eu quero verificar as combinações. Olha, então, eu tenho aqui 5 dígitos e cada dígito com 5 possibilidades de combinações no primeiro lugar. Só que cada um deles pode combinar com mais 5 no segundo, porque eles podem se repetir. E esses mesmos 5 podem se repetir no terceiro. Então, cada um deles vai combinar com mais 5 possibilidades. Então, forma-se um diagrama bem grande. Como são 5 algarismos diferentes, que se combinam com mais 5, e cada um desses com mais 5, nós temos 5 a terceira. Como eu coloquei aqui no desenho, né, nos espaços, 5, 5 e 5. E 5 a terceira são 125, com 3 algarismos possíveis. Beleza? Então, vamos para o próximo slide com mais exercícios resolvidos. Vamos lá para mais alguns exercícios. Considerando-se um conjunto que tem 10 nomes e 20 sobrenomes, quantas pessoas podem receber um nome e um sobrenome? Bom, aqui tem um trocadilho que nós precisamos perceber. Quando ele pergunta quantas pessoas podem receber um nome e um sobrenome, essas pessoas elas estão simbolizadas pelo conjunto de um nome e um sobrenome. Então, nós vamos avaliar a quantidade de conjuntos de um nome e um sobrenome. Tudo bem? Ela será a mesma quantidade de pessoas possíveis. Então, veja, cada pessoa tem um nome e um sobrenome. Ela pode ter um dos 10 nomes e cada um desses 10 nomes pode ter um dos 20 sobrenomes.
Então, nós temos 10 vezes 20, que dá um total de 200 conjuntos de um nome e um sobrenome, portanto, 200 pessoas. Beleza? Agora, vamos lá. 5 moedas são lançadas. Quantas sequências possíveis de cara e coroa existem? Bom, quando nós dizemos 5 moedas são lançadas, quer dizer que elas são lançadas ao mesmo tempo ali. Isso está implícito na informação. Então, eu lancei as moedas aqui e caíram sobre a minha mesa, que está à minha frente. Ora, há uma sequência e eu anoto da esquerda para a direita, porque a nossa escrita é assim. E aí eu anoto a sequência. Só que eu posso ter outras sequências possíveis de cara e coroa. Porque eu não sei para que lado que vai virar cada moeda. Tudo bem? Bom, então isso fica claro. Agora pense o seguinte. Isto é a mesma coisa que eu pegar só uma moeda. Não importa o tamanho ou o valor intrínseco dela. Ela tem um lado que é cara e o outro lado é coroa. E eu a lanço 5 vezes. Cada uma das vezes que eu lanço, sai um resultado voltado para cima e eu anoto. Então, eu tenho, na verdade, 5 eventos. Então, quando eu falo que eu lanço 5 moedas e anoto a sequência, veja, eu estou dizendo que eu tenho 5 eventos. E cada um desses eventos pode ter um dos dois valores, ou cara ou coroa. Sendo assim, nós temos 2 à quinta, que dá um total de 32 sequências diferentes. Agora vamos para uma questão que pode causar confusão. 6 dados são lançados simultaneamente. Quantas sequências de resultados são possíveis se considerarmos cada elemento da sequência como o número obtido em cada dado? Pronto. Por que pode causar confusão? Pense o seguinte, um dado convencional, ele tem 6 lados. E cada um desses lados tem um número diferente, que geralmente é simbolizado por bolinhas, né? Então, 1 bolinha, 2 bolinhas, 3 bolinhas, 4 bolinhas, 5 bolinhas, 6 bolinhas. Então, veja que interessante. Quando eu jogo um dado, ele pode se virar para um ou para outro e a face voltada para cima terá o resultado de um número. Quantos são? 6 possibilidades diferentes. Só que eu lanço 6 dados. São 6 eventos. Eu poderia pegar um dado e jogar 6 vezes. E anotar o resultado. Daria no mesmo. É o mesmo raciocínio que o exercício anterior. Então, nós temos 6 valores possíveis elevado à sexta. Porque são 6 eventos. São 6 lançamentos. Ou o lançamento de 6 dados juntos. Tudo bem? E aí isso dá um número grande, 46.656. Como eu já disse, não há necessidade de calcular isso, né? Imagina no vestibular, você perderia muito tempo. E provavelmente lá a alternativa teria uma das alternativas como 6 a sexta. Tudo bem? Então, vamos para o nosso próximo slide. Então, vamos agora para o nosso último slide com as nossas 2 últimas questões. A primeira delas é que quantos números telefônicos com 9 dígitos nós podemos formar se usarmos os dígitos de 0 a 9? Bom, aqui, nesta questão, eu considerei um telefone celular, tá bom? Sem DDD, nada disso, só a quantidade de dígitos que nós temos. Então, por isso coloquei 9. Veja bem, quais são os dígitos que podem ter nesse número telefônico? Nesses números telefônicos. Do 0 ao 9. Pessoal, toma cuidado, não está escrito do 1 ao 9, e sim do 0 ao 9. Portanto, nós temos 10 dígitos. E é muito comum as pessoas se confundirem. Elas leem de 0 a 9 e respondem logo 9. Não são 10. Então, vamos lá. Temos 10 dígitos. Quando nós lemos que o número telefônico tem 9 dígitos, isso significa que são 9 eventos.
Portanto, temos 10 valores, os 10 dígitos, elevado a 9. Por quê? Pense o seguinte, eu tenho lá um número telefônico. O primeiro dígito é o 0. Não, o 0 não poderia ser, vai. Mas é que estamos considerando que o número telefônico começa com 0. Tudo bem? Antigamente, né? Nós tínhamos os números telefônicos aqui no centro, centro antigo da cidade de São Paulo, que tinham 6 números apenas. Você fala, nossa, ainda tem isso? Então, ainda tinha, né? E quando eu falo antigamente, há poucos anos, né? Porque eu não sou tão antigo assim. Então, essa é a ideia. Então, poderia começar com 0, tá bom? Não estamos discriminando isso. Ora, então, vamos supor que ele começou com o dígito 0. O que vai acontecer? Ele vai poder combinar com mais outros 9 dígitos. E cada um deles também, porque eles podem se repetir. Percebe? Então, nós temos aí um diagrama sequencial, né? Algo muito grande. Então, vamos ver quanto dá isso? São 10 valores possíveis elevado a 9 eventos. Como é 10, então basta eu escrever o número de zeros que tem na potência. Se é elevado a 9, a potência é 9, então eu tenho 9 zeros. 1000, 1 milhão, 1 bilhão. 1 bilhão de números telefônicos com 9 dígitos, incluindo a possibilidade desses números começarem com 0. Tá bom? Veja, na prática, se nós fôssemos fazer isso, nós nem digitaríamos o 0. Nós teríamos aí um número telefônico com 8 dígitos. Essa é a ideia, tá? Mas nós não colocamos essas limitações aqui no nosso exercício. É muito importante a gente não fazer interpretações que estão fora do texto. Apenas as informações que estão implícitas. Só isso. Mas não podemos fazer conjecturas, tá bom? Isso é muito importante. Vamos para a última questão. As letras do código Morse são formadas por sequências de traço e ponto, sendo permitidas repetições. Então, eu posso ter traço, 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 ponto, 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 ponto. Tudo bem? Quantas letras podem ser representadas? Com 3 símbolos. Ora, 3 símbolos significa 3 lugares. Em cada um deles são 2 valores. E cada um deles pode combinar com mais 2 possibilidades no segundo evento, no terceiro evento, que são 3 símbolos. Portanto, 2 a terceira, que dá um total de 8. Então, nós podemos representar 8 letras com 3 símbolos. E com, no máximo, 8 símbolos. Veja, não é com 8 símbolos, e sim com no máximo. Então, se fossem apenas 8 símbolos, nós teríamos 2 a oitava, que daria um total de 256. Mas quando eu coloco a expressão no máximo, isso significa que podem ter 8 símbolos, podem ter 7, podem ter 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, pensando no 8 como um n, eu teria 2 elevado a n, 2 elevado a n menos 1, 2 elevado a n menos 2, somado com 2 elevado a n menos 3, 2 elevado a n menos 4, 2 elevado a n menos 5. Tudo bem? Até 2 elevado a n menos 6, 2 elevado a n menos 7, né? E aí acabou, porque aí dá 2 a primeira. Então, eu preciso considerar todas as possibilidades de eventos. 8 eventos, 7 eventos, 6 eventos, 5 eventos. Por quê? Porque está escrito no máximo. Então, ele limitou no máximo e não no mínimo.
Então, eu somo todos esses valores possíveis e vai dar um total de 510 letras diferentes. Tá bom? Então, até a nossa próxima aula de análise combinatória. Bons estudos!